Mas eu estava imaginando, mas é o único esporte que eu me lembro que provoca esse tipo de... Você não vê torcedores se esmurrando porque um atleta não pulou 7 metros no salto à distância. Basquete, ou basquete. Normalmente os vôlei. jogadores quebram o pau, né? De vez em Sim, quando, mas eles não Porque é emocionante. Pois é, mas porque o jogo de beisebol você dorme, né? O jogo de beisebol primeiro você dorme, né? Porque então assim, entendeu o jogo e depois... Pô, mas você tem que entender o seguinte, ou seja, se vendeu uma coisa há muito tempo, de que o Brasil é o país do futebol. Ora, pegue você, Curitiba. No ano do centenário, acaba de subir de novo a primeira divisão. E no ano do centenário passa a segunda divisão. E o que existe, essas guerras de torcidas e tudo isso, e guerras dentro da própria torcida também, é uma coisa absurda. Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Entende? Ou seja, é uma questão absolutamente narcisista, impossível de aceitar que há limites para as coisas, que num jogo alguém tem que perder, não se pode ganhar sempre. Eu realmente não esperava que Curitiba caísse na segunda divisão, não esperava e nem queria. Eu não torço contra os times paranaenses, é um princípio, sempre foi assim. Agora, e quando eu vi, porque estava assistindo tudo isso, eu fiquei estarrecido. Mas também não me assustei, fiquei estarrecido que estivesse acontecendo e que não tivesse policiamento suficiente, porque parece que não se previu o que poderia acontecer. Isso é o que a mim me surpreendeu, sabe? Você viu o policial deitado lá, lhe deram com todo, coitado. Bom, em outra época tinham começado os tiros, mas eles fizeram um trabalho absolutamente de segurança e não de repressão. Porque se eles tivessem que reprimir, e tivesse partido da repressão... Mas também, né, Hugo, não estavam preparados para isso. Não foi, mas isso é problema, aí sim que o clube é responsável. O clube tem Sim, que claro, o clube, né? Porque poderia pensar que Curitiba correria o risco de cair na segunda. Não, e o próprio presidente já... depois, o próprio presidente do Curitiba depois... disse que enviou ofícios à Secretaria de Segurança avisando que ele havia sido ameaçado pela torcida. Quer dizer, e na verdade não se pode esquecer que não é... E ele está foragido. Quem? O presidente do Curitiba, eu vi no jornal. Ele saiu com família e tudo. Claro, embora, mas ele foi ameaçado. Claro. Mas não se pode esquecer que é uma prática comum de todos os times, os grandes times brasileiros, de relações promíscuas com as torcidas organizadas. Por exemplo, a torcida Império Alviverde, ela ganha 400 ingressos por jogo. Claro. Não, mas... Quer dizer, isso acontece com todos os com clubes. Mas todos. Então, e isso eu sei pela Barra Brava na Argentina, que são o que chegou a acontecer, porque são Agora, bandidos, não são, é o pior de tudo. Então esses caras topam, é mais ou menos como o hooligan na Inglaterra. Os ingleses, que fizeram? fizeram política os ingleses duríssima. entendem da coisa, os ingleses têm esse tipo de postura, que nós não temos, gente, que vai fazer? Eu escutava o Porfírio Dias, interpretado por Paulo Tran maravilhosamente em Terra em Trance. Algum dia teremos uma civilização, no final, ditadora. E eu penso que nós vamos ter uma civilização, não digo quando chega um Porfírio Dias, mas algo parecido, porque não vamos ter, não temos condições. Agora, você não acha nenhuma coincidência curiosa de você estar vendo pancadaria no estádio Couto Pereira e poucos dias depois você vê pancadaria no Distrito Federal? Quer dizer, se você fizesse um recorte daquele filme, daqueles policiais batendo em cima dos manifestantes, você meu Deus, o que é isso aqui? No Distrito Federal tem gente espancando... Pois é, mas o Jota que não falava isso. Sim, o nosso amigo Jota que fala uma coisa entre eles. Ele disse, puxa, veja, aqui em Curitiba, a polícia já identificou rapidamente alguns dos agressores, já estão presos, devidamente presos. No entanto, em Brasília, cometeu-se vários crimes e eles estão bem identificados, filmados, né? Quer dizer, o fato foi filmado, como no estádio também, quer dizer, as câmeras... O que eu quero dizer é o seguinte, será que isso não é um reflexo da impunidade geral? Não é? Quer dizer, quando o indivíduo não tem medo,
tanto faz você ser um manifestante, quanto você ser governador do Distrito Federal, quanto você ser um torcedor de Curitiba, um vale tudo. Se você não tem medo de ser reprimido, se você não tem medo de ser preso, se você não tem medo de ser condenado, não tem medo da justiça, né? Isso é uma coisa que, digamos assim, uma frase que os políticos gostam muito, né? Capilariza-se. Eles adoram isso agora, né? Eles descobriram os capilares. É a coisa mas tem uma outra que você gosta de dizer, não, mas nós não podemos fulanizar a questão. Não podemos dar nome, né? As pessoas, eu não posso fulanizar, né? Essa questão. Não posso ficar dando nome, porque é uma situação generalizada. Então eu fico até constrangido de capilarizar eu, né? Eu já não tenho mais capilares. Isso leva os cabelos, arrancar os cabelos. Erga os cabelos mais incólumes. Né? Quer dizer, isso é um reflexo da impunidade mesmo. Então, se você tenta ler, que eu sempre tento fazer uma leitura mais sistêmica possível, né? Quer dizer, tentar ler as você coisas... falou impunidade, realmente, sempre quando acontece essas coisas com torcida, e sempre morre gente, isso de norte a sul do Brasil, no Rio Grande do Sul tem conflitos horríveis, Belo Horizonte também, até a torcida do Goiás, que é um time relativamente pacato, mas é uma torcida super violenta. Mas o que acontece? Quando pega um baderneiro desses, aí o sujeito cumpre uma pena alternativa, né? Sim. Paga uma cesta básica, uma semana de serviços comunitários, pintando muro de escola e ajuda acabou, a né? atravessar. Veja como uma sociedade carece de um ideal, de uma figura que represente um ideal. Eu vi isso em um sul-americano, acho que foi em 95. A Argentina ganhou, aí nos limites com o Uruguai, não sei Conceição, não me lembro, Concepção, não me lembro, eu estava jogando a Argentina, mas no limite de Uruguai com a Argentina, quando foi o sul-americano no Uruguai, a Argentina ganhou de 3-0 no Chile, e duas torcidas, que diríamos, uma não é muito significativa, Platense, que é um time perto do campo do River Plate, mas eu joguei nesse campo de Platense, mas não é um time muito representativo, Platense e San Lorenzo Almagro se enfrentaram. São platônicos. Se enfrentaram, depois que ganhou a Argentina, se enfrentaram as turmas com mortes. E a Argentina tem essa origem de dizer que tem uma história, que tem figura, que tem um San Martín. Não funciona mais isso. Não existe mais nada onde se agarrar. Para mim isso é um desespero. Não acho nenhuma graça nisso. Eu não sei o que vai ser em 2014. Pois é, e o secretário de Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando de Lázaro, depois da crise, ele sugeriu a pura e simples extinção das torcidas organizadas. Mas será que só isso resolve? Porque, na verdade, não resolve, porque continua torcendo pro time, né? Os torcedores se organizam imediatamente no estádio, na hora que eles quiserem. Porque são entes livres, eles vão fazer o que eles quiserem. Né? E eles vão se organizar lá na hora, depois eles se desorganizam quando saem do estádio. E saem quebrando tudo. E saem quebrando tudo. Quer ver um exemplo dessa capilarização, né? da impunidade? Anteontem eu vi uma coisa no jornal, um policial, uma coisa daqui. O policial embriagou-se, né, bateu o carro, estapeou a mulher, estapeou seus colegas, e filmaram tudo e mandaram para casa, dizendo que não tinha queixa contra ele. Né? E mandaram ele para casa. Então você vê, não, é mais do que isso, é essa capilarização mesmo. Quer dizer, você olha assim, lembra quando criança, com aquele ditado que diz assim, criança quando os pais saem de casa, a primeira coisa que procura é a caixa de fósforo, né? Para brincar com o fósforo, né? Então, eu sinto assim, nós não temos, como dinamarqueses e outros países, não temos uma maturidade pessoal. Eu não quero insultar as pessoas dizendo que nenhum de nós aqui não tem maturidade pessoal, mas será que nós temos maturidade como cidadãos, né, para o papai ir embora e a gente não tocar fogo na cortina com a caixa de fósforo? Né? Quer dizer, é aquela frase que eu falei no começo, o homem justo, a lei é desnecessária, para o canalha a lei é inútil. Né? Então... E a criança é um canalha. Sem dúvida. Rapidamente, mais alguma coisa para concluir sobre esse episódio? Eu fiquei muito chateado, assustado também. Lamentavelmente, eu sou um fã do futebol, amo futebol, sempre amei de criancinha. Acho que a primeira palavra que falei antes de mamãe foi River. Assim que me chamavam de River, agora coitado, é um desastre. E sou atleticano. E se isso tivesse acontecido lá na Baixada, eu teria ficado do mesmo jeito que ficou domingo, porque não me parece que isso é algo que a gente parece que não tem controle sobre isso. E não sei se nós temos estrutura para controlar isso.
Posso botar Claro. mais 6 palavras últimas? Reforma política, reforma tributária, reforma judiciária. Que assim seja. Amém. Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você amou, se você odiou, escreva pra gente. O nosso e-mail é cobrasufpr@gmail.com. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cobras e Lagartos.